Eu vejo muita similaridade entre a ufologia e a religião. Qual que é a diferença entre ufologia e religião? São seres mais evoluídos que vêm aqui, que nos criaram, que nos conduzem, que vão nos salvar, que vão intervir em momento de crise, né? A ufologia acredita em tudo isso. Só que o problema é que a ufologia ela não usa a metodologia correta e ela não tem os filtros adequados, entendeu? E muita coisa foi se agregando, se misturando com a ufologia, né? A ufologia começou no desespero ali por respostas, né? A ufologia já teve época de contato telepático, já teve época de psicografia de ET, já teve época de tudo quanto é coisa heterodoxa que você imaginar, sem comprovação científica, foi sendo colada na ufologia, né? E isso foi perdendo a credibilidade, né? Frente ao meio acadêmico, ao meio científico. E a grande verdade é que a ufologia não é ciência, não é? O ufólogo não é cientista. O pessoal fica furioso quem mexe no meio da ufologia, mas a grande verdade é essa. E o que a gente tem é uma coleta de dados. É uma investigação que usa vários campos do conhecimento humano, né? E eu vejo hoje, eu não tenho dúvida nenhuma de que a ufologia é um fenômeno humano. A gente lida com um fenômeno essencialmente humano. 100%? Não diria 100%, mas quase 100%. O que resta, se você analisa o fenômeno, o Glauber, a maioria das coisas tem explicação. São fraudes, são fenômenos naturais, é o satélite que não é bem compreendido, é o avião, é o Starlink, entendeu? É um fenômeno natural, fenômeno físico pouco conhecido. Sobram pouquíssimos casos, né? E o que acontece é que o aspecto humano ele engloba a maior parte do fenômeno, não é? A matéria-prima da ufologia é o testemunho humano, não é? Isso. E isso daí é muito complicado, né? A gente analisar o testemunho humano, não é? Na minha opinião, a gente lida com um fenômeno humano, de raiz humana, um fenômeno essencialmente humano, não é? Restam poucos casos, tem casos sem explicação? Tem. Esses casos evidenciam alguma coisa? Não, eles apresentam no máximo indícios, né? Só que a ufologia, a maioria dos ufólogos, eles não querem, por questão de crença, por questão financeira, por questão, às vezes, vamos dizer, de desonestidade intelectual, por questão de ego, por questão de holofote. É muito mais interessante propagar vamos dizer, essa crença de que os ETs estão aqui do que buscar outras alternativas, né? Eu mesmo, quando a gente começou a legendar vídeos explicando casos famosos, por exemplo, explicando vídeos famosos de OVNIs, né? Eu comecei a ser atacado, né? Para você ver o grau, às vezes, de fanatismo, de ignorância, as pessoas dizem assim, mas você está contra a ufologia? Eu falei assim, não estou contra a ufologia, eu estou contra a picaretagem na ufologia. Se eu estou legendando algum vídeo, se eu estou traduzindo um texto, se eu estou vindo aqui no seu podcast explicando, aquilo ali não tem nada a ver com a visita de ETs, aquilo ali tem uma outra explicação. Eu estou evitando que a pessoa seja enganada. Isso é ser contra a ufologia? Isso não é ser contra a ufologia. Sim. Eu estaria contra a ufologia se eu estivesse querendo enganar as pessoas, né? Só que eu costumo dizer o seguinte, a verdade ela é sufocada diariamente na ufologia, não é? Eu me lembro de eu estar mais envolvido na investigação do caso Varginha, conforme a gente estava comentando aqui nos bastidores. Em 2019, eu e o parceiro de pesquisa, né, o Marco Leal, lá de Sorocaba, a gente encontrou com uma das principais testemunhas do caso. E ela voltou atrás. Voltou atrás do quê? No relato que ela tinha dado? No relato que ela havia dado. E que o relato dela, com base no relato dela, se diz que uma criatura foi capturada de manhã. Esse era o relato que se tinha lá em 96. Sim, um relato cujo a gravação foi exibida um trechinho Fantástico, em fevereiro de 96. A gente localizou essa testemunha,
ela voltou atrás. A gente vai divulgar em breve alguns áudios, gravações que a gente fez com ela. Na época, a gente comunicou o descobridor do caso, né, o Birajara Rodrigues. Ele falou que tinha que investigar mais a fundo, achou interessante e tal. Só que poucos dias depois, após a coleta desse depoimento, a gente ia participar de um evento. A gente participou de um evento em São Paulo e participar de um evento no Rio. A gente foi para um evento em Peruíbe. E lá eu compartilhei algumas informações com alguns ufólogos. A gente tem que investigar isso daqui. Uma das principais testemunhas voltou atrás, né? E isso foi no fim de semana. Acho que 2 semanas depois a gente ia participar de um evento no Rio. Eu voltei, na época eu estava em Minas, voltei de Peruíbe para São João del Rei no domingo. Que ano mais ou menos isso? 2019. Aí na segunda-feira, de noite, eu recebo a ligação furiosa do ufólogo do Rio. Quero saber o que você vai falar aqui no meu evento. Você tá contra o caso? Você tem ideia como é que são as coisas na ufologia, né? Esse depoimento no qual se baseia a suposta captura da manhã é uma testemunha indireta, que ela alega que chegou no local e a criatura já estaria dentro de uma caixa, coberta por um saco na caçamba do caminhão do exército. Ela não viu nada. Quando ela chegou, ela alega que a caixa já estava coberta. Só que a gente tem várias questões que tem que ser analisadas nesse depoimento, Glauber. Por exemplo, primeiro, essa pessoa ela trabalhava na cozinha do Corpo de Bombeiros. A cozinha não abria aos sábados. Tudo teria acontecido no sábado de manhã. Segundo, essa testemunha ela cita que um tenente estava dirigindo o caminhão do exército. Isso não é usual em operações militares. No máximo, o sargento dirige a viatura. Nunca que você vai ver um oficial dirigindo um caminhão do exército. Ela cita um sargento que não estava de serviço naquele dia, o sargento Palhares, que entrou de serviço só no domingo. E outra coisa que ela cita que não faz muito sentido é que ela trabalhava em Varginha, morava em Três Corações. Ela chegou no local com o comandante dos bombeiros, o Major Maciel, na época, com quem eu conversei, na casa dele também. Ele nega que tenha acontecido qualquer coisa. Ela alega que o tenente chegou lá pro comandante dos bombeiros e falou assim, a gente vai levar essa caixa daqui, vocês é que pegaram capturaram essa criatura, mas a gente vai levar a caixa porque isso aqui é um assunto de segurança nacional. Mas ao mesmo tempo, o tenente oferece carona para esse bombeiro e leva ele na boleia do caminhão até Três Corações. Quer dizer, você está transportando uma coisa secreta na caçamba do caminhão e você vai dar carona para alguém, né? Não faz sentido. E assim, a gente começou a investigar e começou a ver que algumas coisas não conferiam. Por exemplo, porque o caso Varginha, ele relata essa suposta captura de manhã, que é baseado no depoimento desse bombeiro que tem esses problemas. E teria havido uma captura à noite, que teria sido feita por 2 policiais, o Marco Xerez e o Eric Lopes. Só que aí a gente tem também um problema, que eles alegam que eles levaram a criatura primeiro para um posto de saúde, no bairro Santana, perto de onde eles pegaram a criatura. Só que esse posto de saúde ele não abria aos sábados, né? Eles falaram que levaram para o posto de saúde, que o médico lá do posto de saúde chegou, que viu a criatura no banco de trás de um Fiat Premio, que ficou assustada, mandou levar para o hospital, teria levado para o hospital. Então, assim como no caso Varginha, é meio que como é que fala? Uma convenção que tem assim na ufologia. Você não pode questionar os casos famosos, né?